Olá! Se você pensa que Pokémon é história de criança, deixe-me mudar sua opinião. Seja bem-vindo à série Mistérios de Pokémon. Capítulo 1. Episódios banidos. Episódio 18. Beauty and the Beach, a Bela e a Praia. Esse episódio foi um dos mais polêmicos envolvendo Pokémon. Nele, James se veste de mulher para participar de um concurso de biquínis que está acontecendo numa praia local. James coloca uma roupa especial que parece um corpo feminino, dando ao homem 2 seios enormes, o que estaria influenciando as crianças no caminho da homossexualidade. No ano 2000, o episódio foi dublado e foi exibido por um tempo nos Estados Unidos, até que sumiu outra vez. Alguns fãs dizem que esse episódio teve ordem de mais de 20 cortes, o que reduzia drasticamente o tempo do mesmo. Em uma certa parte, James diz a seguinte frase: "Você não sabe como é incrível ser uma mulher linda como eu", o que gerou muita polêmica e o episódio chegou ao Brasil já com esta cena cortada. Por fim, foi banido e hoje em dia é praticamente impossível você achar o episódio 18 completo sem cortes algum, mesmo na internet. Episódio 19, Tentacool e Tentacruel, com o nome original de Menokurage do Kukurage. Esse episódio foi exibido em todo o mundo e aparentemente não demonstrava nada de bizarro, até que os Estados Unidos decidiu banir o episódio após os ataques de 11 de setembro pelo fato de lembrar muito o ataque. Em algumas cenas do episódio mostra o Tentacruel destruindo muitos prédios e as pessoas da cidade em desespero e chorando. Na primeira abertura do Pokémon tem um pequeno trecho que mostra uma cena desse episódio onde o Tentacruel ataca os prédios. E essa parte foi tão levada a sério que a abertura foi editada em alguns países, retirando a parte onde mostra a destruição da cidade, cortando um pequeno trecho da música. O episódio 19 voltou a ser exibido pela Cartoon Network nos Estados Unidos em 2004, mas sumiu outra vez. Episódio 23, A Torre do Terror, outro episódio que ficou manchado pelo banimento. No episódio, Ash, Brock e Misty dão de frente com a Torre Fantasma, onde futuramente Ash iria capturar seu Hunter. Este episódio é um dos meus favoritos quando garoto e parou de ser exibido apenas nos Estados Unidos, também pelo motivo do 11 de setembro, já que o nome A Torre do Terror teria uma grande referência ao ataque. O episódio voltou a ser exibido nos Estados Unidos após terem alterado o nome para Joker Ghost, ou Fantasma Brincalhão. Episódio 35, A Lenda de Dratini. Você já se perguntou onde o Ash capturou tantos Tauros? Essa pergunta é feita por muitas pessoas pelo fato do episódio 35 ter sido banido inclusive no Brasil. Eu devo confessar que ele tem um conteúdo bem forte para crianças, onde mostra cenas em que o dono da zona do safari e a equipe Rocket botam armas de fogo na cabeça do Ash e dos seus amigos. Tem até um pequeno trecho que o Miel aparece com um bigode muito semelhante ao de Hitler. Esse episódio foi o condutor de muitos acidentes envolvendo crianças que levavam armas de fogo à escola e ficavam exibindo para os seus colegas. O Japão não divulga se houve ou não mortes por este motivo. Na teoria, Ash teria 30 Tauros, por ter recebido 30 Pokébolas ao entrar na zona do safari, e pelo motivo de armas de fogo e de Hitler, o episódio acabou sendo banido em muitos países, inclusive no Brasil. Episódio 38, O Soldado Elétrico, Porygon. Este sem dúvida é o episódio mais polêmico de Pokémon, e o que tem um número mais espantoso de acidentes. Quando Ash e seus colegas encontraram Porygon em uma dimensão alternativa, Pikachu usa o ataque de choque do trovão para destruir alguns mísseis que estão vindo em direção ao grupo. Porém, quando o ataque encosta com os mísseis, o efeito utilizado para fazer a explosão deixava sua televisão brilhando e piscando em azul e vermelho. E este fenômeno levou um número enorme de 600 crianças ao hospital com princípios de ataques epiléticos. Alguns adultos assistiram um trecho e também passaram mal, tendo problemas diários de tonturas que duravam até meses. O episódio teve este trecho postado no YouTube, mas o site já excluiu todos os vídeos relacionados ao mesmo. Depois de 4 meses de exibição, o episódio foi banido no Japão e nem mesmo chegou ao Ocidente. Por esse fato, poucas pessoas conhecem o Pokémon Porygon. Episódio 65, Feriado Aladinx. Outra pergunta que muitos fãs fazem é que Pokémon é esse, se referindo a Jynx.
este Pokémon é outro que entra para aquela pequena lista de poucos conhecidos. No episódio 65, o Pokémon Jynx era desenhado com cor preta, lábios grandes e totalmente exagerados e de cabelos loiros, o que era considerado uma imagem extremamente racista na época. Após ter sido banido, Jynx foi totalmente redesenhada e agora aparece com a cor roxa. O fato mais interessante sobre este episódio é que ele é totalmente fora de ordem. Nele, o Ash ainda tem um Charmander, sendo que no episódio anterior, o número 64, Ash já tinha um Charizard. Até hoje eu não sei exatamente o porquê do episódio estar fora de ordem, onde deveria ter sido exibido antes mesmo do episódio 40, onde Ash ainda tinha seu querido Charmander. Episódio 252, A Caverna de Gelo. Neste episódio existem dois motivos do banimento. Um deles é o fato do Brock estar delirando com febre e os sintomas de sua doença são muito similares ao vírus SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Severa, que ocasionou mais de 700 mortes nos países asiáticos no ano de 1992. Outro motivo é a aparição de Jynx, que ainda aparece com o mesmo design mostrado no episódio 65. Em uma cena que o Brock está delirando, ele pensa que está sendo cuidado pela enfermeira Joy, onde na verdade é por Jynx, ele acaba agarrando o Pokémon e tascando um beijo nele. Algumas pessoas acreditam que este episódio também está fora de ordem pela cor que Jynx está, mesmo o Pokémon tendo sido refeito há meses atrás, logo após o episódio 65. Episódio 348, quanto mais briga, melhor. Este episódio não foi banido nos Estados Unidos e nem mesmo no Brasil. Poucos países o baniram, como França e Itália. Esses países alegaram que o episódio não se trata de um conteúdo infantil e enfatiza muito a guerra entre os sexos, onde mostra Ash vs May e Jessie vs James, todos brigando como se fossem marido e mulher. Na minha opinião, eu não vejo motivo do episódio ter sido banido em alguns países. Muitos animes têm esse toque de romance e mesmo envolvendo brigas, no fim do episódio tudo acaba bem e não tem nada de exagerado. Episódio 377, A Batalha na Ilha dos Tremores. Esse episódio nunca foi ao ar, nem mesmo no Japão. O projeto de dublagem do mesmo foi cancelado e nunca ficou pronto. A história envolvia terremotos que estavam sendo causados por pokémons aquáticos em uma ilha que estava criando ondas gigantes. A princípio, nada demais. Porém, em respeito ao terremoto que ocorreu no Japão em 23 de outubro de 2004, na mesma semana em que o episódio seria exibido, uma grande coincidência, ele acabou nunca indo para o ar. Seria um choque para a população japonesa assistir a um terremoto após o incidente no país. E até hoje o episódio nem mesmo foi finalizado. E estes são os episódios banidos de Pokémon. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar seu gostei e seu favorito. Se possível, comente. Espero que tenham gostado do primeiro vídeo da série Mistérios de Pokémon. Até a próxima.